Olá, a gente começa o vídeo aqui mostrando essa RX 580 2048SP. Essa é uma placa da Elsa versão White com RGB, né? E aparentemente, como dá para ver no vídeo, é uma placa nova. A gente tem aqui a carcaça dela é nova, essas duas fãs são novas. Aqui na parte de trás dá para ver que tem um backplate novo, né? O espelho dela também é novo. E o que dá para ver aqui da board dela, da placa em si, também parece ser nova, né? Mas não se engane, essa placa aqui pode ser qualquer coisa menos é uma placa nova, né? Inclusive, se o vendedor de onde você estiver comprando essa placa da China for correto, ele vai colocar a informação que é uma placa oriunda de mineração. Então isso aqui está muito mais parecido com um Kinder Ovo, né, aquele chocolate que você tem uma surpresa dentro, do que outra coisa, né? Você vai ter certeza o quanto essa placa foi surrada somente quando você abrir essa placa aqui. Aí você vai olhar o chip gráfico, né? Você vai olhar as memórias, verificar se as memórias são do mesmo lote, verificando qual o chip gráfico, né? Eu já vi essas placas RX 580 2048SP com chip de RX 470, com o chip de 570, que seria até o chip correto, né? Mas também alguns poucos deram sorte e vieram com chips de RX 580. A RX 580 2048SP é na verdade uma RX 570 com 3% a mais de performance, que foi comercializada lá na China, era uma versão para o mercado chinês. Não é uma RX 580 como era comercializada aqui no Brasil, tá? Enfim. Só que eu já peguei essa placa aqui, já coloquei ela no computador e já verifiquei que ela tem limitações de potência. E essas limitações vêm da BIOS, porque a BIOS que veio nessa placa e que vem na maioria dessas placas chinesas são BIOS de mineração, usadas para mineração. Okay? Então, como é que a gente vai fazer para identificar a BIOS correta? Por exemplo, no canal do MW Informática, o Miguel mostra uma placa idêntica a essa aqui. Só que a marca daquela placa dele é Veneida. Já vi também da marca Soio. Ou seja, todas essas placas chinesas parecem que possuem a mesma placa ou similar. Então elas não possuem um vendor definido, né? Qual é a marca da placa em si, né? Não é a marca que você compra, é a que pegou, embalou, botou o selo para te vender a placa. É uma placa genérica. Então existe uma dificuldade para achar a BIOS dela correta, né? E eu vou mostrar nesse vídeo uma forma de identificar a BIOS para você evitar ou minimizar o teu risco de brincar a sua placa e perder a sua placa. Já falando nisso, faça por sua conta e risco. Eu vou fazer aqui nessa minha placa e eu estou assumindo o meu risco. Você assume o seu, ok? Caso você seja menor, chama o responsável e mostre esse vídeo para que ele tome a decisão juntamente com você, tá ok? Então, como eu falei, a dificuldade é encontrar a BIOS correta. Diferente, por exemplo, dessa outra placa RX 5700 que eu tenho aqui do lado, que eu também comprei no AliExpress, tá? Só que essa daqui, olha a diferença. Ela é uma Sapphire Pulse, legítima, tá? Então não é uma placa como essa genérica. É muito mais fácil achar, por exemplo, a BIOS dessa placa aqui, que inclusive é Dual BIOS, tá? Do que encontrar dessa RX 580. Inclusive talvez eu faça um vídeo fazendo um BIOS mod dessa placa aqui, tá? Que é diferente de flechar a BIOS original, que a gente vai fazer nessa 580, transformando essa placa RX 5700 numa 5700 XT, pelo menos em termos de clocks de memória e de chip gráfico. Mas voltando para essa placa aqui, o que a gente vai fazer? Vou pegar essa placa aqui, vou colocar agora no gabinete para mostrar ela ligada, como é que é a coloração das fãs, o efeito Rainbow dela. Em seguida, passamos para a tela do Windows para que a gente possa começar o processo. Então aqui, já com a placa colocada no gabinete, infelizmente essa placa aqui, como dá para ver no vídeo, ela fica bem próxima do gabinete, né? Deixa eu ligar aqui o Power. Pronto. Mas dá para ver um pouco a coloração RGB com o efeito Rainbow, né? Essa máquina aqui está com processador i7-3770. É um processador que tem vídeo on-board. E ter vídeo on-board é importante
para que haja uma segurança. Eu vou falar um pouco mais durante o vídeo, mas em resumo, caso haja algum problema, após fechar a BIOS de vídeo e não der vídeo, você ter como acessar o Windows e flashear a BIOS Backup, que faremos no processo, para recuperar a placa de vídeo. Então, já vamos direto para a tela do Windows. Agora aqui já dentro do Windows, vamos abrir aqui o GPU-Z. Vamos verificar as informações que a gente tem dessa placa de vídeo instalada. Algumas informações são importantes para a gente baixar depois a BIOS, tá? Uma fundamental é o tipo de memória. A gente tem aqui que o tipo de memória é Micron dessa placa e o Device ID. São duas informações muito importantes para que a gente possa baixar posteriormente a BIOS, para trocar a BIOS dessa placa de vídeo. Aqui é uma RX 580 2048 Stream Processors. O clock dela de GPU e o clock de memória estão condizentes com a placa, né? Vamos abrir aqui para fazer um teste de render. Antes, vamos abrir aqui o sensor. Tem uma informação aqui, ó. Ela fica marcando 0 RPM. Na verdade, não somente aqui no GPU-Z, em qualquer outro aplicativo não marca a rotação das fãs da GPU. Eu já até tentei fazer teste, por exemplo, aqui abrindo o Afterburner, mudando a curva de fã, botando a fã em 100%, não é possível identificar aumento de ruído e nem visualmente aumento de rotação. Então as fãs dessa placa aqui, elas são constantes, ela fica na mesma rotação constante, que deve ser por volta de 1800 a 2000 RPM, tá? O que é um problema, porque a gente não consegue fazer uma curva de fã agressiva para tentar reduzir um pouco a temperatura da placa quando a gente botar uma BIOS que não seja capada, tá? Uma BIOS que não seja de mineração, né? Mas vamos voltar aqui então, vou clicar aqui para fazer o teste de render. A gente já viu aqui que ela sobe a GPU, o clock lá e da memória tá ok. Mas a gente também percebe aqui, vou abrir aqui o AMD, que ela não passa de 99 watts, né? Você tem aqui o clock tá ok, o clock da memória ok, mas ela é capada no TDP dela, ela limita em 100 watts. Aqui pelo aplicativo do sensor você vai ver que vai dar uns picos para cima e para baixo, mas na média o que importa é que ela está capada em 100 watts. E com isso, ela capada em 100 watts, ela não vai nos dar a performance da 580 2048 SP. Vamos abrir aqui o FullMarker e a gente vai constatar a mesma coisa pelo FullMarker, tá? Tá rodando pelo sensor novamente, ele vai continuar. Aqui pelo sensor ele sempre passa e volta, passa e volta. Vamos abrir o AMD que a gente tem aqui, ó. Aqui tem outra coisa, a frequência não passa de 650 pelo FullMarker, tá? Mas novamente o consumo de energia não passa de 100 watts. Então realmente a gente tem a placa capada em TDP via BIOS, né? Vamos chamar essa BIOS de mineração. E com ela capada em 100 watts, a gente não tem a performance da RX 580 2048 Stream Processors, né? Então vamos fechar aqui, vamos fazer medições com 3D Mark e o Superposition para a gente ter depois a referência, né? Vamos abrir aqui, eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, mas eu não vou cortar, tá? Então vamos fazer por aqui. Aqui a gente tem o score de 10.537 pontos e a temperatura máxima chegando a 61 graus. Geralmente essa placa não passa de 60 graus com essa BIOS capada, tá? Vamos fechar aqui agora e vamos fazer o Superposition. Vou acelerar de novo, tá?
E aqui a gente tem o resultado de 4.214 pontos no Superposition 1080p High. E a temperatura máxima de 61 graus. Vamos abrir aqui o sensor e a gente constata realmente que bateu a temperatura aqui, ó, 61 grau no Superposition e 62 no 3D Mark. Essa placa hoje está bastante quente, geralmente ela não passa de 60. Eu vou resetar agora o computador, entrar na BIOS da placa-mãe e botar o VGA on-board, tá? Retornando aqui ao Windows agora pelo vídeo on-board, vamos só verificar meu computador, botão direito propriedades, gerenciador de dispositivos, e a gente vem aqui adaptador de vídeo e tá aqui, ó, Intel HD Graphics 400, que é o vídeo on-board desse processador, o i7-3770, tá? Vamos tentar abrir aqui também o GPU-Z. Pelo GPU-Z a gente consegue também identificar esse vídeo on-board, esse Intel. Aqui embaixo, ó, a gente muda para o gráfico, olha lá, Intel, e aqui a gente vai fazer um render só para verificar o clock está correto. A gente está realmente na placa de vídeo on-board, tá? Por que é importante a gente ter um vídeo on-board? Quando a gente fizer o flash da BIOS nova, caso aconteça algum problema e brique a placa de vídeo, a gente consegue entrar no computador pelo vídeo on-board e retornar a BIOS original, que a gente vai fazer o backup, tá? Então é bastante importante que a gente tenha essa opção como segurança de um vídeo on-board. Não precisa fazer o flash pelo vídeo on-board, mas eu só estou entrando para entender se estava funcionando direitinho. Está. Vamos fazer aqui uma pasta aqui no desktop chamado BIOS, e dentro dela vamos botar outra pasta BIOS, tá? Para que a gente possa colocar os arquivos necessários. Aqui a gente vai fazer agora o backup, tá? Vamos clicar em Save to File, vamos escolher o local, Desktop, pasta BIOS, dentro da pasta BIOS. Bem, vamos renomear aqui para Elsa, vamos colocar underline original, vamos dar um salvar, salvou, vamos só confirmar se está lá dentro da pasta BIOS, tá, esse aqui é o nosso backup da BIOS original. Caso dê algum problema, a gente entra no modo VGA, on-board e flecha a BIOS que a gente sabe que funciona com a nossa placa. Então isso aqui é importantíssimo. Agora vamos dar uma olhada aqui, o que é importante para a gente procurar nossa BIOS, né? A memória Micron, é importante o Device ID, né? E isso refere-se a essa placa, então, ou seja, o clock, o nome, vai estar tudo relacionado a esse Device ID. Vamos abrir aqui o navegador, vamos minimizar. Isso, aqui assim tá bom. Vamos minimizar aqui. Vamos colocar esse Device ID aqui, 1002. Escrevi errado, peraí. 6FDF 1002 0B31. E vamos colocar BIOS. E vamos dar um buscar aqui, ó. Vou maximizar. Já achou no Tech Power Up, né? Vamos abrir aqui. O que a gente entende? Ó, primeiro tem um warning aqui, importante, né? Porque esse arquivo de BIOS ele não é verificado, tá até escrito aqui, ó, no brand, no GPU brand, que ele não é verificado, né? E aí apareceu pra gente mais de 700 BIOS aqui, né? E porque a gente vai ter que, ó, ter uma Elsa aqui, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos subir até lá em cima e vamos clicar nesse database, nesse VGA aqui, vamos colocar nesse VGA BIOS Collection, vamos colocar aqui não verificado, tá aqui, e vamos colocar agora aqui Elsa, vamos procurar aqui Elsa, tá aqui Elsa. Bem, aqui vamos colocar agora a RX 580, ó, tem 3 modelos de RX 580. Eu já fiz isso aqui antes, né, claro, então eu já sei que esse aqui que tem uma BIOS só, esse aqui que tem duas, as memórias não são Micron, tá? Então eu não vou selecionar essa daqui para a gente procurar, vou botar só essa de 23 BIOS aqui de cima, porque eu já fiz isso antes, tá? Então vamos clicar aqui, pronto. Bem, agora a gente tem 23 BIOS aqui selecionadas, tá? Como é que a gente vai fazer? Como é que você faria? Aqui em detalhes, você pode abrir como uma nova janela, tá? Vai abrir lá em cima, né, no browser nova janela, e vai fazendo isso para cada um. Não vou fazer para todos, tá? Vou fazer só para os 4 primeiros aqui. E aí o que você faz? Entra em cada um deles e verifica qual é a memória. Nesse primeiro caso aqui é uma Micron, a gente deixa.
No segundo aqui, ó, é uma Samsung, então eu vou fechar essa janela. Na terceira é uma Hynix, eu vou novamente fechar a janela, né? Na quarta é uma outra Hynix, eu vou fechar, e assim por diante. O que vai acontecer? Você vai ter só as BIOS selecionadas da sua memória, tá? Eu já fiz isso, vão dar 4 BIOS selecionadas, tá? E aí você faz o download, depois que você tiver, você faz o download delas, tá? Eu já fiz isso, já adiantei, tá aqui salvo 3, porque uma das BIOS era a velocidade de clock de GPU era mais baixa, era 1180. Então essas 3 aqui estão com a velocidade de clock normal delas. E então a gente pode fazer agora o download desses arquivos, tá? Vamos fazer logo aqui, ó, download do primeiro. Vamos chamar o segundo link, download do segundo. E vamos fazer do terceiro download da terceira BIOS, tá? Vamos fechar aqui agora. Vamos lá procurar na parte de download, os arquivos estão aqui. Vamos selecionar eles e vamos colocar aqui dentro da pasta de BIOS. Deixa eu chegar para o lado, ok. Vamos fechar aqui. Bem, o que a gente tem agora? Temos o arquivo de backup original e temos três novas BIOS aqui para a gente verificar. Como é que a gente vai verificar agora se esses arquivos são realmente os arquivos da nossa placa? Vamos baixar aqui eu vou deixar esse link na descrição, tá? Já salvei aqui, que são os arquivos para a gente fazer o processo de flechar uma nova BIOS, tá? Esse arquivo aqui ele vai ter alguns arquivos também da RX 5700 que talvez eu faça também um vídeo aqui. Então vamos lá, baixar aqui, vamos descompactar isso aqui, vou jogar para fora a pasta e agora vamos abrir, vamos deletar logo essa parte da RX 5700. O que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é o primeiro arquivo, a gente puxa para dentro da pasta de BIOS e aqui esses 3 aqui também puxa para dentro da pasta de BIOS. Fecha, vamos deletar agora essa pasta aqui. O que a gente tem aqui então? A gente tem a pasta de BIOS, onde contém os arquivos de BIOS e tem os arquivos necessários, né? Vamos abrir aqui o Drive C, vamos jogar essa pasta de BIOS lá para a raiz, para facilitar um pouco mais à frente. Vamos deletar aqui o que a gente jogou fora, pronto. Então, esse primeiro programa aqui, AMD Flash, é o programa que a gente vai fazer o flash das BIOS, tá? Aqui é o drive desse programa, né? E o terceiro aqui é onde a gente vai verificar as BIOS, né? As configurações das BIOS. Isso aqui é um programa de edição de BIOS da série Polaris, da série RX 400 e RX 500, ou seja, 470, 480, 570, 580, não é para editar a BIOS, tá? Eu fiz e briquei a placa, inclusive voltei, até serviu para didática, para poder explicar que realmente funciona você ter uma vídeo on-board, tá? Vamos aqui instalar então os drives do AMD Flash, instalou. E vamos já abrir aqui o programa para a gente verificar as BIOS, tá? Dá um sim aqui e vamos selecionar a BIOS, lá naquela pasta que está lá, um Drive C, raiz, C, BIOS e pasta BIOS, ó. Vamos pegar a que a gente fez de backup, a original, tá? Aqui aberto, a gente consegue verificar todas as informações da nossa BIOS, né? Lembrando, isso aqui é o arquivo original. Então você tem a memória, você tem... por exemplo, aqui do lado o TDP, né? Olha o TDP, olha o limite aqui, ó, 100 watts. Então corresponde ao fato da placa não passar de 100 watts. Ele tem um limite aqui de 100 watts, tá? E aqui, ó, é importantíssimo. Todos os pontos são importantes, mas aqui a gente tem o Device ID, o Sub ID. Isso aqui tem que bater, tá? Vamos abrir aqui o GPU-Z para a gente verificar aquela informação de Device ID, tá? Tá aqui, ó. Tem que estar dentro aqui desse programa, na BIOS que a gente está baixando, tem que estar a informação exatamente igual, ok? Então a gente consegue identificar que essa BIOS que a gente baixou, óbvio, estava funcionando, ela funciona, e a gente tem que ter nas outras BIOS essa correspondência, tá? A gente consegue abrir uma segunda instância, vamos minimizar essa instância aqui, vamos abrir uma nova instância do Polaris, vamos selecionar a primeira BIOS que a gente baixou lá, tá? Essa daqui, deixa eu só tentar redimensionar aqui as janelas para a gente conseguir visualizar uma do lado da outra, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó, aqui a gente vai começar a verificar o Device ID, se bate com a BIOS backup, com a BIOS original, ela bate.
Aqui nos clocks de GPU tá um clock um pouquinho maior do que o clock da BIOS original, né? A memória é Micron, os tempos estão iguais, tá? E aqui embaixo, aqui embaixo a gente tem o TDP dela de 125 watts e não mais de 100. Então essa BIOS aqui ela não está com limite de 100 watts no TDP, e provavelmente é por isso que os clocks dela estão um pouquinho mais avançados, ainda estão com um tipo de overclock em relação ao clock original. Então qual é a função desse programa? Que a BIOS que a gente baixa, a gente tem que ficar batendo com a BIOS original as informações. É óbvio que o TDP vai mudar e a gente quer que mude porque está limitado, né? Vamos abrir uma segunda aqui, ó. Essa aqui já tem um TDP de 120 watts, não 125, ó. Mas os clocks batem exatamente igual os clocks da original, tá? Vamos verificar também, e o restante bate, né? O device bate, né? A memória bate, né? Vamos abrir o terceiro e último arquivo aqui. Esse aqui está batendo o clock, o TDP é de 100 exatamente igual. Provavelmente essa BIOS aqui ela está idêntica. Se a gente for examinar todas as informações dela, ela bate exatamente igual com a nossa BIOS que a gente fez o backup. Então provavelmente a BIOS que veio na placa é essa BIOS aqui que a gente baixou, tá ok? Vamos ficar então com a primeira BIOS que está com 125 watts, né? Vamos tentar flechar essa BIOS aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos renomear ela lá. Vou renomear ela para Elsa. Vou escrever aqui, né? E o que a gente vai fazer? Agora vamos fazer o processo, então, deixa eu fechar, de flechar a BIOS. Vamos utilizar o AMD VB Flash por comando, por CMD, porque na versão de Windows deu um erro. Vou até deixar na tela aqui o erro, e eu tinha procurado, algumas pessoas também têm. Por comando, o AMD VB Flash -i, ele te dá a informação de qual slot está a tua placa de vídeo, geralmente é 0. O segundo comando, ele vai desbloquear, unlock, vai desbloquear no slot, teoricamente é o 0, e no terceiro comando é realmente flechar no slot 0, né? E o nome da BIOS, vamos trocar esse nome aqui já para Elsa, né? Deixar pronto, salvar aqui, tá? Então vamos fazer por comando CMD. Vamos abrir então aqui o CMD como administrador, tá? Vamos executar como administrador. Vamos voltar para a raiz, por isso que a gente colocou a pasta lá de BIOS na raiz. Vamos dar aqui um cd para voltar um diretório, faz novamente, e agora vamos dar um cd BIOS para entrar na pasta de BIOS. Vamos dar aqui um dir para verificar, tá tudo certinho. Então agora basta a gente copiar os comandos lá, né, para executar o flash. Vamos pegar o primeiro comando, ele vai informar qual é o slot, tá aqui é o slot 0, realmente, tá? E tá aqui com uma Polaris, então é a nossa placa RX 580. Vamos pegar o segundo para desbloquear. Nesse slot 0, ó, Room Unlocked, está desbloqueado. E vamos pegar o terceiro aqui, que é o comando para... Não, na verdade, peraí, ele só tem que pegar a BIOS, que está dentro da pasta BIOS, a Elsa, e vamos colar ele na raiz da pasta BIOS. Senão ele não vai achar lá no endereço, né? Agora sim, não copiou, deixa eu copiar de volta aqui, pronto. Agora vai, quando der um Enter aqui, Enter, agora ele vai flechear de fato a BIOS, tá? Você perceba aqui que o SSID novo é igual ao antigo, né? Ou seja, porque a gente verificou, todos os parâmetros são iguais para que a gente possa fazer, ó, acabou aqui de fazer o update de BIOS, tá? Então vamos reiniciar o computador. Na BIOS da placa-mãe vamos tirar da VGA Onboard, né? E se entrar no Windows, teoricamente não bricou e funcionou, né? Então vamos fazer esse procedimento aqui agora. Retornando aqui agora no modo Windows, não mais no modo de VGA Onboard, né? Vamos dar uma olhada lá, como é que está lá no gerenciador de dispositivo, adaptador de vídeo, ó, só está 580, RX 580. Vamos abrir o GPU-Z e vamos abrir também o FullMarker,
Vamos abrir aqui o FUMarker. Vamos colocar aqui em sensores e vamos rodar o FUMarker para ver se ele liberou aquela potência de 100. Ó, aqui em cima já aparece 125 watts, né? Vamos abrir o programa também da AMD. Deixa eu abrir aqui para a gente verificar por dentro do programa da AMD. Vai atualizar, ó, atualizou 125 watts, não mais 100 watts, então realmente a BIOS foi trocada. Aqui também a frequência, que era de 650 máxima, passou para cima de 1000, o que mostra que tinha uma limitação pela BIOS, né, de 100 watts. Ele limitava também o clock da GPU pelo FUMarker, tá? Vamos logo já fazer então o teste do 3D Mark, do Superposition. Eu vou abrir e assim que ele iniciar eu vou acelerar o vídeo para não cortar. $12.605 é o score, aproximadamente 20% melhor do que o score da BIOS anterior. 71 graus, 72 graus, quase 72 foi a temperatura máxima, aumento aí de 10 graus na temperatura. Vamos abrir o Superposition, já vamos rodar. Só vou trocar aqui para 1080 High e a gente volta depois do teste. A pontuação foi de 4.834 e isso representa aproximadamente uns 15% aqui no Superposition em relação à BIOS original, né, a BIOS de mineração. A temperatura foi máxima de 72 graus, né? É uma temperatura até aceitável, embora dá para tentar reduzir essa temperatura um pouquinho. Vou deixar aqui a imagem dos benchmarks. 15 a 20% é bastante diferença, né? Acredito que agora a placa ela realmente tem uma performance de uma RX 580 2048 SP. Em questão da temperatura, a gente não consegue fazer uma curva de fan devido a fan ter uma rotação fixa, mas a gente consegue ainda baixar um pouco essa temperatura máxima de 72 graus. Eu acho que por volta de 60 a 65 a gente pode abrir essa placa. E na verdade eu vou abrir essa placa, né? Vou ver o que tem lá dentro. Novamente é um Kinder Ovo lá dentro. Por fora ela é nova, é perfeita, mas certamente lá dentro, né, a gente vai entender o quão foi usado o chip dela, as memórias dela. Vamos entender também se as memórias são do mesmo lote ou se alguma foi trocada, se o chip é de 470, se é de 570, se eu dei sorte, vi um chip de 580 real, enfim. E quando a gente abrir essa placa, além de verificar os componentes, eu vou trocar a pasta térmica para uma pasta térmica de qualidade. Acredito aí que a gente deva baixar uns 5 graus pelo menos de temperatura, e aí já chegaria por volta de 65. Quem sabe dê para fazer também um undervolt, né? Um pequeno undervolt, e aí ficar entre 60 e 65 graus de temperatura, que estaria ótimo, né? Isso estressando a placa, né? Os benchmarks estressam mais a placa do que em jogos. Inclusive ao fundo tem passando rápido alguns jogos e ela não chega a temperatura, passa ali, mas ela bate mais ou menos 60 graus. Então tá super interessante a temperatura dela, tá? Se alguém quiser que eu grave o vídeo abrindo a placa, só dá uma comentada aí, porque já que eu vou ter que abrir, se for interesse de alguém, eu posso fazer um outro vídeo abrindo essa placa. E aí depois que abrir a placa, colocar de volta, eu posso refazer os benchmarks, né, do 3D Mark e do Superposition, para ver no final qual foi a temperatura e qual foi a pontuação. Espero ter ajudado alguém. Essa foi a intenção. Eu vi pessoas, vídeos, né, de outros amigos aí postando, e cara, dependendo de quem vai fazer isso, vai pegar uma BIOS errada, vai brincar, não vai conseguir, vai perder a placa. Então eu achei interessante de fazer esse vídeo. Valeu, um abraço.